minha aula não pode ser uma palestra. Então, eu tenho vários livros aqui do Pedro Demer, eu sou apaixonada por ele. Pedro Demer é um pesquisador brasileiro que tem doutorado na Alemanha, mais de 80 livros publicados, e ele sempre fala isso, gente, a aula precisa ter interação entre aluno com aluno e professor com aluno, precisa ter uma interação geral. Então, algumas coisas que eu faço, toda aula minha, por exemplo, eu já faço combinado com os alunos. Cumprimento eles, eu gosto da acolhida, sabe, Sabrina? Para mim, a acolhida é essencial, aquele carinho com os alunos. Como é que estão vocês? Eu levo um meme, eu levo uma reportagem. Antes eu levava pequenos vídeos, mas no ensino remoto eu fico meio com o pé atrás. Eu só coloco um pequeno vídeo já depois que a aula tá no calor, porque tem alunos assim, eu vou entrar depois e tudo, né? Mas na aula mesmo, assim, no início eu faço uma acolhida. E eu faço um combinado. Eu falo assim, gente, toda aula minha tem um exercício, mas eu garanto para vocês que vocês vão gostar de fazer. Que a partir do momento que nós estivermos fazendo esse exercício, vocês vão crescer em conhecimento e eu também. E eu justifico para eles antes de começar essa prática. Eu falo assim, você que sabe dirigir, você não aprendeu a dirigir só ouvindo. Você que sabe fazer um bolo, você não aprendeu alguém falando assim, coloca o açúcar, coloca a farinha. Não, você teve que praticar. Então, alguns exercícios que eu faço com eles na aula remota, que eu percebo que engaja muito bem, por exemplo, eu pego o assunto, depois que eu fiz uma pequena introdução, pequena mesmo, eu aprofundo depois que eu dei uma instigada no aluno, sabe? Acolhi, instiguei. Aí eu falo assim, olha, eu faço umas 5 questões de VOF, falo assim, gente, usem a intuição. A professora nunca ouviu falar desse assunto, não tem importância, usa a intuição. Essa premissa sobre esse assunto que eu comentei, vamos supor que eu vou falar de ética, né? Ética é uma coisa que eu posso colocar aqui que é geral, a ética é um princípio da virtude, é ligada à moral. Eu levo umas 5 questões de VOF e falo assim, olha, o que vocês acham? Pela intuição, essa questão é falsa ou verdadeira? Eles já se ligam na aula, porque eles querem o desafio. Eu falo, se vocês acertarem a maior parte dos desafios que eu vou colocar aqui na aula, eu vou colocar uma pontuação para a turma toda que estiver presente. E eu coloco mesmo. Não uma pontuação tão alta, eu faço uma distribuição de acordo com os desafios, mas é uma forma que eu uso para poder engajar o aluno na aula. Faço muitas perguntas de opinião, que eu acho que é uma coisa que o professor pode explorar. O aluno, principalmente do técnico, que eu comecei no técnico e depois eu fui para o superior, mas eu trabalho com treinamento, com tudo, ele não gosta de se sentir incapaz. Eu percebo que alguns professores, isso já aconteceu comigo, ele leva um desafio muito acima daquele conhecimento inicial do aluno, que o aluno traz, o aluno fica desmotivado. Então, o que vocês acham de uma questão ética que aconteceu, essa ética do coronavírus, por exemplo, que algumas pessoas se protegem, outras não se protegem. E aí, quando o aluno começa a interagir, eu vou para a parte pesada do conteúdo. Eu percebo, Sabrina, que muitas pessoas confundem a questão da metodologia ativa com o professor não fazer o seu papel. Na minha visão, o professor precisa mediar, o professor precisa falar o que ele conhece, mas sempre perguntando para o aluno, sempre interagindo com o aluno. Então, algumas estratégias, começar com questões de VOF, fazer perguntas de opinião para os alunos. Uma coisa que meus alunos acham super legal, eu falo com eles um assunto interativamente, a gente vai construindo, e eu passo um desafio e falo assim, gente, vocês têm 15 minutos em duplas ou entre um exemplo, dependendo do tempo da aula, para produzir uma imagem que retrate o seu entendimento desse assunto. Vocês podem desenhar, vocês podem pegar na internet, não sei, mas eu quero que vocês associem, porque a neurociência fala que quando a gente lê, socializa e produz uma imagem, a gente usa um recurso imagético, a memória fica mais atenta e a gente vai caminhando assim. Sempre eu coloco o aluno para fazer alguma coisa. Se for uma aula de 50 minutos, eu vou passar um desafio que a gente faça juntos. Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de brincar com eles, falar assim, existe aqui um bicho sem conhecimento e existem vocês, e vocês não podem perder por bicho sem conhecimento. Então eu tenho uma situação problema, aí a situação problema também eu acho bem engajadora, né? Eu crio um contexto, vamos supor que fosse a questão da ética. Eu sou gerente no hospital e eu percebi que tem 4, 5 médicos que não estão usando a máscara. Como é que a gente vai abordá-los? Eles também são importantes. E aí os alunos começam a tentar resolver a questão sempre com esse movimento.